Quantas vezes na vida você já se sentiu preso? Preso em sentimentos que não consegue explicar, em palavras que não consegue dizer, em orações que parecem não sair? Já sentiu como se seus ouvidos estivessem surdos para Deus? Como se sua alma estivesse muda diante do céu? Se você já passou por isso, então essa oração é para você, porque hoje vamos clamar juntos por algo profundo. Vamos clamar por Efatá, uma palavra pequena, mas com um poder sobrenatural, quando associada à nossa fé no Senhor, nosso Deus. Uma palavra que Jesus pronunciou uma vez e mudou tudo, e hoje ela pode mudar tudo para você também. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, começamos esta oração reconhecendo a Tua grandeza, Tua soberania e Teu infinito amor. Tu és o Deus que cura, que liberta, que restaura. E hoje, como Teus filhos, nos achegamos com corações sedentos por transformação. Clamamos por Efatá. Clamamos para que o Senhor abra aquilo que está fechado dentro de nós. Abra os ouvidos espirituais. Abra os lábios do nosso coração. Abra caminhos onde há bloqueios. Abra portas que ninguém consegue abrir. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37, quando te encontraste com aquele homem surdo e com dificuldades na fala, tu não apenas realizaste um milagre físico, tu nos ensinaste algo espiritual. Aquele homem não conseguia ouvir a voz do mundo e tampouco se expressar. Quantos de nós também estamos assim? Cercados das vozes do mundo, mas sem ouvir a tua voz. Presos em silêncios internos, sem conseguir clamar. Por isso, hoje com fé viva, nós oramos. Efatá, Senhor. Efatá sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. Clamamos, como quem grita no meio do deserto, pois sabemos que o Senhor ouve, que mesmo no silêncio das madrugadas mais dolorosas, Tu estás presente. Muitos que estão orando agora, meu Deus, vêm de noites sem dormir. Vêm com corações quebrados, com feridas abertas, com pensamentos confusos. E a única coisa que conseguem dizer é: ó Senhor, me escuta. Ó Senhor, vê cada lágrima não derramada, cada palavra não dita, cada oração sufocada no peito. Por isso, nesta oração, Senhor, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que não conseguimos dizer em voz alta. Tudo aquilo que dói tanto que preferimos esconder. Nos momentos em que a vida grita alto demais e nos ensurdece, Tu és aquele que toca os nossos ouvidos e diz: Efatá. Naqueles momentos em que nossos medos nos calam, Tu tocas a nossa língua e diz: Efatá. E quando Tu falas, Senhor, tudo muda. O impossível se curva diante da Tua palavra. A dor se dissolve na Tua presença. O vazio se preenche com Teu amor. Por isso, neste momento sagrado, clamamos juntos. Diga novamente: Jesus, Efatá. E nesse abrir, Senhor, que venham também as revelações, que possamos ouvir coisas que antes não ouvíamos, que a Tua palavra ganhe nova vida dentro de nós, que o som da Tua voz quebre os grilhões da surdez espiritual, porque muitas vezes, Senhor, temos escutado tantas vozes, a voz da dúvida, a voz do medo, a voz do fracasso, a voz do inimigo. Mas hoje nós clamamos para ouvir apenas uma voz, a Tua, Senhor. Que ela ecoe mais alto do que tudo, que ela silencie o caos, traga paz e nos guie no Teu caminho. E ao dizer Efatá, Senhor, toca também a nossa boca. Muitos aqui perderam a capacidade de orar, perderam a liberdade de adorar, sentem-se travados, envergonhados, indignos, mas o Senhor, com Teu amor perfeito, remove toda a culpa, toda a amarra, toda a vergonha. Que essa palavra poderosa, Efatá, nos devolva a liberdade de louvar-Te,
de proclamar a Tua verdade, de declarar que Tu és o Senhor das nossas vidas. Senhor, queremos que o Teu Espírito Santo penetre em áreas da nossa vida que até hoje estavam intocadas, áreas escondidas que nem nós mesmos temos coragem de enfrentar. Pedimos, Senhor, abre-nos por dentro. Efatá, Senhor Deus. Abre aquilo que está trancado, que está bloqueado por traumas, por mágoas antigas, por decepções que se acumularam ao longo dos anos. Muitos que oram agora carregam feridas emocionais desde a sua infância, palavras duras que ouviram de pessoas que deveriam ter lhes amado, situações de abandono, de rejeição, de abuso, situações que deixaram não apenas cicatrizes na alma, mas também vozes internas dizendo: você não é suficiente, você nunca vai ser amado, você não vale nada. Mas hoje, Senhor, clamamos para que Tua voz silencie todas essas mentiras, que Tua voz diga, Efatá, e que ao ouvirmos essa palavra, nosso interior se abra para a verdade do Teu amor. Queremos, Pai, que o Senhor abra nossos corações para perdoar. Há muitos aqui, ouvindo essa oração, que carregam ódio e rancor há anos. Pessoas que os machucaram, que os traíram, que os feriram profundamente. E o coração se fechou. As emoções se congelaram. Mas hoje, Senhor, que a Tua palavra traga cura. Que ao dizer Efatá, o Senhor derreta o gelo dos corações e ensine novamente o que é sentir, o que é amar, o que é perdoar. Não queremos mais viver presos ao passado. Queremos ser livres para viver o presente e sonhar com o futuro. E há também, Senhor, os que se fecharam para o amor. Pessoas que não conseguem mais confiar, que têm medo de se relacionar, medo de se abrir. Pai, toca nessas vidas, porque o Teu amor lança fora todo o medo. Que Efatá seja também a chave que abre o coração dessas pessoas para novas amizades, para reconciliações familiares, para relacionamentos saudáveis, que tudo aquilo que o inimigo usou para trancar os sentimentos, agora seja destruído pelo poder da Tua palavra. Toca também, Senhor, nas emoções desequilibradas, a ansiedade que acelera o coração, a depressão que pesa a alma, os ataques de pânico que paralisam a vida. Tudo isso são prisões invisíveis, mas poderosas. E hoje clamamos por libertação. Que essa oração seja como um bálsamo. Que cada palavra pronunciada aqui seja como óleo derramado sobre feridas abertas. Que o Teu Espírito Santo abrace cada pessoa que ora agora e que esse abraço cure, fortaleça e renove a fé. Senhor, muitas vezes sentimos que orar não faz diferença, que nada muda, que falamos ao vazio, Senhor. Mas hoje, o Senhor nos lembra que a Tua palavra nunca volta vazia, que quando clamamos com fé, os céus se movem, que quando o Teu nome é invocado, as cadeias se abrem. E quando dizemos Efatá, não é apenas uma palavra, é uma declaração de fé, é um comando espiritual. É o poder criador de Deus se manifestando para libertar, abrir, restaurar. Por isso, em nome de Jesus, declaramos agora: Efatá sobre a nossa mente, Efatá sobre nossos pensamentos negativos, Efatá sobre os medos que nos impedem de crescer, Efatá sobre as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, Efatá sobre todo espírito de rejeição, de inferioridade, de vergonha. Que a Tua luz entre onde antes havia trevas, que a Tua paz reine onde antes havia tormento, que o Teu amor ocupe os espaços que o ódio tentou dominar. E Pai, pedimos também que Efatá aconteça em nossos lares. Quantos casamentos frios, quantos filhos distantes, quantos pais ausentes.
Que o Senhor abra as portas do diálogo, do respeito, da presença. Que haja reconciliação, onde havia silêncio. Que haja abraço, onde havia distância. Que haja verdade onde havia mentira. Que o lar seja novamente um lugar seguro e não um campo de guerra. Abre os ouvidos dos filhos, Senhor, para ouvirem conselhos. Abre os corações dos pais para amarem sem ferir. Abre os lábios dos cônjuges para dizerem eu te amo, com sinceridade. Abre o ambiente da casa para que o teu Espírito Santo habite ali, transformando tudo. Senhor, neste momento, vamos além da cura emocional. Agora entramos no lugar onde o Senhor restaura propósitos. Quantas pessoas que oram conosco neste instante perderam o rumo, perderam a visão, perderam o motivo pelo qual acordavam todas as manhãs. Vivem no automático, Senhor, empurrando os dias, arrastando a alma. Mas hoje, Pai, declaramos Efatá sobre os sonhos adormecidos, Efatá sobre os propósitos esquecidos, Efatá sobre tudo aquilo que o Senhor colocou em nós, mas que o tempo, a dor e as frustrações fizeram calar. Há dentro de cada um uma voz única, uma missão, um talento, uma virtude, uma força que vem do Senhor. Mas muitos perderam essa voz, Senhor. Se calaram por medo, por vergonha, por cansaço. E é por isso que a palavra Efatá tem tanto poder. Porque ela não é só um milagre físico. Ela é um chamado para que a nossa voz volte a ecoar no mundo. A voz do Evangelho, a voz da fé, a voz do encorajamento, a voz da sabedoria, a voz profética que fala do teu amor e do teu reino. Que neste momento, Senhor, o teu Espírito Santo toque cada pessoa que perdeu sua identidade, que se sente como alguém sem voz, sem representatividade, como um personagem apagado na própria história. Mas o Senhor nos lembra que temos um nome, um valor, uma missão, que não fomos criados por acaso, que o Senhor nos fez com um plano, que antes mesmo de nascermos, o Senhor já nos conhecia e nos chamava pelo nome. E hoje, a tua voz nos chama de volta. Filho, filha, Efatá, abre-te, volta, fala, canta, prega, profetiza. Que essa oração, Deus, seja como o sopro que reacende a chama, que os ministérios paralisados voltem à ativa, que os intercessores voltem a orar, que os evangelistas voltem às ruas, que os líderes espirituais que se calaram por causa de críticas, escândalos ou desânimo, ouçam novamente a tua voz dizendo: eu ainda te chamo, eu ainda te uso, eu ainda acredito em você. Porque o Senhor não nos descarta, o Senhor nos restaura, e muitos também se calaram diante da injustiça. Pessoas que viam o erro, o mal, a opressão e queriam falar, mas foram silenciadas por medo, por perseguição, por ameaças. Mas hoje, Senhor, restaura a coragem, que essas vozes se levantem novamente, que homens e mulheres de Deus voltem a ser instrumentos de transformação na sociedade, que onde há silêncio cúmplice, se levante uma voz santa, justa e firme. Porque há momentos em que se calar é se omitir, e o Senhor nos chamou para sermos luz e sal nesta terra. Abre, Pai, também os nossos ouvidos espirituais, porque temos ouvido tantas vozes, mas esquecemos da mais importante, a tua. Vozes da mídia, vozes das redes sociais, vozes humanas, vozes que confundem, mas a tua voz, Senhor, é a única que nos traz vida, a única que separa a luz das trevas, a única que nos alinha com a verdade eterna. Ensina-nos a ouvir a tua voz novamente, a discernir tua direção.
a caminhar segundo teu conselho. Em um mundo barulhento, Pai, queremos silêncio para te escutar. Em meio ao caos, queremos paz para te entender. Abre os ouvidos dos teus filhos, que possamos ouvir o que o Espírito diz à Igreja, que possamos ser como Samuel, ainda criança, dizendo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ao ouvir, que obedeçamos, porque ouvir sem obedecer é desrespeito, mas ouvir com coração sensível transforma destinos. E quando ouvirmos, Pai, que sejamos rápidos para falar a Tua palavra, que não tenhamos medo de declarar que cremos em Ti, que não tenhamos vergonha do Evangelho, que proclamemos com ousadia e amor que Tu és o único caminho, a única verdade e a vida. Que cada pessoa que ouvir esta oração receba uma unção nova na sua voz. Que cada palavra dita por esses lábios a partir de agora tenha peso, tenha poder, tenha unção. Que não sejam palavras ao vento, mas flechas certeiras contra as trevas. Porque Efatá não é só para ouvir e falar, é para impactar, é para transformar, é para restaurar a comunicação entre o céu e a terra, é para resgatar a essência da adoração verdadeira, que nossos lábios louvem com verdade, que nossas palavras curem ao invés de ferir, que a nossa voz seja instrumento do Teu reino. Senhor, ao avançarmos nesta oração, entramos agora no território da guerra espiritual. Sabemos que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra forças invisíveis, principados e potestades das trevas. E é por isso que invocamos o Teu nome neste momento com autoridade e fé. Declaramos Efatá sobre as cadeias espirituais que aprisionam vidas há anos, que nesta oração as amarras sejam rompidas, que o jugo seja despedaçado pelo poder do Teu nome, Jesus. Muitos dos que oram conosco agora estão enfrentando opressões que vão além da lógica. Há tormentos na mente, vícios que não conseguem largar, padrões de repetição que se repetem geração após geração. Mas hoje declaramos: chega! O ciclo se rompe agora, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tem oprimido a mente, medo, pensamentos suicidas, culpa, autodepreciação, pensamentos impuros, seja agora arrancado pela raiz. Que a Tua luz entre onde as trevas se esconderam. Clamamos por libertação completa, Senhor. Que todo espírito de enfermidade seja repreendido. Que toda opressão maligna que tenta dominar casas, casamentos, filhos e finanças seja agora exposta e derrotada. Porque quando o Senhor diz Efatá, os céus se abrem e os demônios recuam. Quando o Senhor fala, a criação obedece. Por isso, em nome de Jesus, declaramos que toda presença maligna que pairava sobre esse lar, sobre essa vida, sobre essa família, caia por terra agora. E falamos agora às gerações, Efatá sobre sua linhagem. Quantos têm sido vítimas de maldições hereditárias? Divórcios em série, doenças que se repetem, pobreza que se perpetua, traumas que parecem passar de pai para filho. Mas a Tua palavra diz que em Cristo somos nova criação, que tudo se fez novo, que a maldição foi cravada na cruz. Por isso, declaramos libertação sobre as gerações, que as cadeias que prendem os filhos sejam quebradas, que os filhos que se afastaram do Senhor voltem para casa. Intercedemos por aqueles que amamos, Senhor. Toca nos maridos que estão longe da fé, nas esposas que perderam a esperança, nos filhos que se afastaram da Tua presença. Que essa oração chegue até eles, ainda que estejam distantes. Que sintam o peso da intercessão.
que sintam o mover do teu Espírito e se arrependam, que haja salvação dentro das casas, que os lares sejam restaurados, que os filhos sejam profetas, que os pais sejam sacerdotes, que a família volte a ser um altar para ti. E clamamos Deus contra todo tipo de vício, vício em pornografia, álcool, drogas, redes sociais, jogos, autossabotagem. Porque esses vícios silenciam a alma, trancam a mente, impedem que ouçamos tua voz. Mas hoje gritamos, Efatá, que as correntes do vício se quebrem agora, que o desejo seja substituído por repulsa, que o prazer ilusório seja destruído pela alegria verdadeira que vem do Senhor, que haja libertação genuína, definitiva, irreversível. Também oramos por libertação de relacionamentos abusivos e tóxicos. Quantas pessoas estão presas em ciclos de dor, de controle, de manipulação emocional? Que hoje, Senhor, Tu abras os olhos dessas pessoas. Que digas, Efatá, enxergue. Que enxerguem a verdade, que vejam o que antes não conseguiam ver. Que o Senhor traga coragem para sair, para romper, para recomeçar. Que ninguém permaneça preso onde não há honra, onde não há respeito, onde não há amor. E sobre aqueles que sofrem com opressões espirituais durante a noite, pesadelos constantes, sensações estranhas, insônia, medo do escuro, visitas espirituais, declaramos, Efatá sobre o sono, que o descanso volte, que os quartos sejam visitados por anjos e não por demônios, que cada lar seja consagrado ao Senhor, que as portas espirituais sejam fechadas para todo tipo de mal, que apenas o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, que esta oração seja como fogo consumidor sobre o inferno, que cada palavra declarada com fé seja uma espada afiada, cortando tudo o que o inimigo construiu com engano, que a verdade reine, que a liberdade chegue, que a luz invada, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está neste lugar, está nesta oração, está tocando corações, transformando vidas, restaurando destinos. Porque quando o Senhor diz Efatá, nada permanece como antes. Senhor, agora que rompemos cadeias, que vencemos o silêncio imposto pelas trevas, que abrimos nossos ouvidos e soltamos nossa voz, clamamos por um novo nível, um novo tempo, um novo derramar da Tua unção sobre nossas vidas. Queremos mais do que sobrevivência, Pai. Queremos plenitude. Queremos andar na autoridade do céu, conscientes de quem somos em Ti, revestidos com a armadura espiritual, empoderados para manifestar o Teu reino nesta terra. Derrama sobre nós o espírito de ousadia. Que cada pessoa que está orando agora receba coragem celestial. Coragem para dizer sim ao Teu chamado. Coragem para pregar, para orar em público, para se posicionar, para viver com integridade, mesmo quando tudo ao redor for trevas. Porque o mundo precisa de luz, precisa de embaixadores do reino, precisa de filhos que brilhem como tochas acesas pelo Teu Espírito. E essa luz, Senhor, começa aqui, nesta oração, neste momento, neste Efatá. Não queremos mais viver como espectadores da fé. Queremos ser participantes ativos do mover de Deus. Que cada talento que o Senhor nos deu seja usado com excelência. Que cada dom espiritual seja ativado agora. Que os dons de profecia, discernimento, línguas, cura, ensino, intercessão, evangelismo sejam despertados nos Teus filhos. Que ninguém viva abaixo do potencial que o Senhor plantou dentro deles. Efatá sobre o dom adormecido. Efatá sobre o ministério que está em silêncio. E não apenas dons, Senhor, mas frutos. Que o fruto do Espírito floresça em nós. Amor, paz, alegria,
bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Porque dons impressionam, mas frutos sustentam. E queremos ser conhecidos não apenas pelo que fazemos, mas por quem somos. Queremos ser reflexo do teu caráter. Sal da terra, luz do mundo, voz profética em meio ao caos. Abra, Senhor, o nosso coração para teus valores, para teus princípios, para teus caminhos. Revestidos com essa nova identidade, Senhor, pedimos agora, envia-nos. Não queremos guardar essa unção apenas para nós. Queremos ser resposta na vida de alguém. Que esta oração levante intercessores, evangelistas, conselheiros, pais espirituais. Que as casas se tornem igrejas. Que as ruas se tornem campos missionários. Que os escritórios se tornem lugares de testemunho. Que cada seguidor de Cristo compreenda: sua missão começa onde seus pés pisam. Efatá sobre os líderes que se sentem cansados. Efatá sobre os pastores feridos. Efatá sobre os missionários esquecidos. Efatá sobre os jovens que não sabem seu propósito. Efatá sobre os idosos que pensam que sua missão acabou. Ninguém está fora do teu plano. Todos podem ser usados. Todos têm algo a oferecer. O Senhor é especialista em usar improváveis, em levantar os esquecidos, em transformar anônimos em instrumentos de renome no céu. Senhor, que essa oração gere um despertar espiritual, um renovo que não seja passageiro, mas contínuo. Que vidas sejam batizadas agora com o Teu Espírito Santo. Que sintam a Tua presença, uma emoção que lava a alma, uma paz que silencia a mente. Que saibam, o Senhor está aqui. O Senhor está neste momento. O Senhor está chamando. E quando ouvirem o chamado, que respondam como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Ativa os corações adormecidos. Que os teus filhos voltem a sonhar com o impossível. Que o medo seja substituído por fé radical. Que a apatia dê lugar ao fervor. Que o desânimo seja varrido por um vento novo de esperança. Que o efatá de hoje ecoe por gerações. Que os que virão amanhã encontrem uma estrada aberta pelos que estão orando hoje. Que cada pessoa que está aqui seja a ponte entre o céu e a terra, uma conexão viva com o teu reino. Senhor, sela esta oração com o fogo do teu altar. Que nenhuma mentira do inimigo encontre espaço novamente. Que nenhuma acusação impeça a caminhada. Que nenhuma lembrança de pecado bloqueie o avanço. O sangue de Jesus já nos limpou. O teu amor já nos justificou. E a tua voz já nos chamou. Efatá, levanta-te, abre-te, desperta, anda, fala, transforma. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, molda-nos, envia-nos. Senhor, ao encerrarmos essa jornada de oração, nos rendemos por completo. Como o homem surdo e com dificuldades de fala que foi tocado por ti, também fomos tocados hoje. Fomos curados, fomos despertos, fomos abertos, fomos destravados, porque ouvimos tua voz dizendo Efatá, e essa voz penetrou nossa alma mais profundamente do que qualquer palavra humana poderia alcançar. Obrigado, Pai, por nos lembrar que o teu toque é suficiente, que o teu olhar é restaurador, que tua palavra transforma o impossível em testemunho. Quantas vezes estivemos travados? Quantas vezes gritamos em silêncio, sufocados pelo medo, pelo trauma, pela vergonha, pela dúvida? Mas hoje, Senhor, sentimos tua mão nos tocando. Sentimos tua presença nos envolvendo. Sentimos tua voz quebrando muros e abrindo caminhos. Efatá não é apenas uma palavra, é um decreto, é uma ordem celestial que traz vida onde havia morte, que traz luz onde havia trevas, que traz movimento onde havia paralisia, que traz voz a quem estava calado e escuta a quem estava surdo.
E a verdade é que todos nós, em algum nível, estávamos surdos espiritualmente. Estávamos calados diante do propósito. Mas agora, algo foi ativado dentro de nós. Algo maior que o medo, algo mais forte que a dúvida, algo eterno, algo divino. O que tem te impedido de ouvir a voz de Deus? O que tem calado a tua identidade? Que portas precisam ser abertas em sua vida? Talvez seja o perdão que você ainda não liberou. Talvez seja o passado que ainda te prende. Talvez seja a dor que você nunca contou a ninguém. Mas hoje, Deus te diz: Efatá. Abra-se para ser curado. Abra-se para perdoar. Abra-se para ser transformado. Abra-se para viver o novo. Que essa palavra não seja apenas uma emoção passageira. Que ela seja a fagulha que acende uma revolução dentro de você. Que a partir deste momento, você caminhe diferente, fale diferente, pense diferente. Que você tenha consciência de que está em um processo divino. Deus começou uma obra e Ele é fiel para completá-la. Você não está só, você não foi esquecido, você é resposta de oração. Você é um milagre em construção. Você chegou até aqui, entenda, não foi acaso, foi propósito, foi o próprio Deus que te conduziu até esta palavra e Ele tem mais para você, muito mais. Por isso, não pare aqui. Não desista, não silencie, continue ouvindo, continue orando, continue buscando, porque quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Deus não falha. E quando Ele diz Efatá, o universo se move. Se permita ser aberto por Deus. Às vezes, nossas maiores vitórias vêm quando abrimos o coração, quando nos despimos do orgulho, quando deixamos cair a máscara, quando deixamos a luz entrar. A vida cristã não é sobre força, é sobre entrega. E hoje nós nos entregamos. Hoje ouvimos. Hoje falamos. Hoje vivemos. Que sua família, seus sonhos, seu ministério, sua mente, suas emoções, sua alma sejam abertas para o céu e que o céu se abra sobre você. Porque Efatá é um recomeço. Obrigado por orar conosco. Que essa palavra que te tocou agora te acompanhe por onde você for. E lembre-se, Deus ainda fala, Deus ainda abre, Deus ainda toca. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Pedimos que se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo, ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe muito você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo vídeo.